Feliz sábado a todos os irmãos. Feliz sábado também a todos que nos acompanham através da internet. E em especial nosso querido irmão Marcos. Um abraço, viu, irmão Marcos? Deus o abençoe. O Revista de Glória. Irmãos, nós então vamos tratar de um assunto muito interessante. Aliás, eu quando soube que eu iria participar com os irmãos hoje, então eu comecei a orar a Deus e eu uso sempre uma expressão assim, de ter uma visão. E eu pedi a Deus a visão, uma direção. E sabe quando dá aquele vazio assim? E foi o que aconteceu. E de repente, ontem à noite, veio então uma visão, digamos assim, como eu estava dizendo. E aí eu fui pegar a Bíblia para me estudar, e eu vi que era algo grandioso, mas o sono, irmãos, estava terrível, uma coisa terrível. Eu trabalhei à noite, durante os dias, sempre, né? Mas aí eu trabalhei de quinta para sexta, e trabalhei sexta também durante o dia. Então, à noite, quando eu tive essa visão e fui estudar, o sono, irmãos, foi terrível. E ele me tomou assim, de uma maneira, uma coisa terrível. E aí eu orei a Deus, e falei, Senhor, o Senhor vai me revelando aos poucos durante o sono. E aí eu fui dormir. E aos poucos, toda hora que eu acordava, minha mente voltava para o assunto. E eu meditava naquilo ali, e de manhã eu levantei mais cedo. E fui acabar de anotar o que Deus foi me dando em porções homeopáticas. E então chegamos a um tema que diz assim, na casa do oleiro. Irmãos, o oleiro é quem trabalha onde? Na olaria, exatamente. E em especial, esse aqui, essa é uma olaria que não faz tijolos, é uma olaria que faz vasos. Então vamos abrir a nossa Bíblia e ler o que se acha escrito aí no capítulo 18 do profeta Jeremias, do versículo 1 até o versículo 4. E aí vamos acompanhar a leitura aí. Já encontraram? É profeta Jeremias, capítulo 18, e versículo 1 até o verso 4. E vamos ler o que se acha escrito aí. Eu vou começar a leitura. Aí diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, como bem lhe pareceu. Amém? Vamos ler só o versículo 4 de novo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Agora, só para que todos nós voltemos nossas atenções ao texto, então nós vamos ler juntos, porque muitos ainda não focalizaram a mensagem. Então vamos ler juntos para todo mundo acompanhar o raciocínio. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Agora sim. Amém, graças a Deus. Irmãos, este texto, então, fala que o Senhor apareceu a Jeremias e falou assim, Jeremias, levanta-te, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Muitas vezes nós nos mantemos em uma situação de
uma situação de inércia. E se nós observarmos na Bíblia, em várias ocasiões, Deus fala como com os profetas? Levanta-te e vai a tal lugar assim, não é assim? Como é que ele falou para Elias? Elias, levanta-te, come, porque a caminhada vai ser longa. Ele falou com Josué, levanta-te. Ele falou com muitas pessoas. Jesus, quando esteve aqui também, falou com aquele coxo, levanta-te e anda. Não é assim? Então, nessa ocasião, Deus fala com o profeta, mas ele fala de uma maneira diferente. Ele fala, levanta-te, e em vez de andar e ir em algum lugar, ele fala, levanta-te e desce. Ele estava num local de Jerusalém, e ele precisava ir a outro local. Esse lugar aqui é o Vale de Inom, ou Tofete. Era um lugar baixo, ao sul de Jerusalém, atrás da porta que chamava Porta do Oleiro. E então, Deus aparece para Jeremias e fala, Jeremias, levanta-te e desce, e vai à casa do oleiro. E Jeremias foi. E quando ele chegou lá, ele viu uma cena. Naturalmente, o oleiro estava fazendo vasos. Uma olaria faz vasos. Mas a mensagem que me chama a atenção é toda a dinâmica de uma olaria. Então vejamos, qual é o produto do vaso? O barro, não é assim? Então, vamos estudar então como funciona essa situação aqui. Primeira coisa, para que haja o barro, precisa de alguém ir buscar o barro. E vocês sabiam que existem mais de 300 tipos diferentes de barros? Mais de 300 tipos diferentes. E o detalhe importante, irmãos, que dessa quantidade imensa de barros, somente de 8 é possível se fazer um vaso. Porque os outros tipos não possuem liga. E a liga é fundamental para que o barro se torne um vaso. E então esses 8, como já é de se imaginar, são os tipos mais raros de barro. Olha aqui que situação. Então existem uma quantidade muito grande, mas somente alguns se pode fazer, e esses alguns são raros. Normalmente eles acontecem na margem dos rios, nos barrancos que se formam ao lado dos rios. E então o primeiro passo é extrair o barro lá do barranco. E o barro apropriado não pode ser qualquer um barro, não é qualquer um dos 300, é apenas um dos 8 especiais. Vamos entender isso aqui, irmãos, porque esta mensagem é para mim primeiro, quando recebi esta mensagem, e agora é para vocês, e também para quem nos assiste pela internet. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos especiais. A Bíblia fala lá através do apóstolo Pedro que nós somos uma geração eleita, ou seja, uma geração escolhida, entende? Diante de uma multidão de pessoas, você foi escolhido por Deus para ir para a olaria. Por isso que é o tema, na casa do oleiro. Foi escolhido por Deus para estar lá, na olaria. Então, a primeira coisa é extrair o barro. Depois que eles extraem, eu tive há um tempo atrás, conversando com alguém que trabalhou com isso lá na Bahia. Trabalhava com olaria, fazendo jarros. E aí ele estava me contando essas informações que eu vou passar para os irmãos. E uma ou outra a gente encontra em algum comentário bíblico também. Mas aí, ele disse que era o seguinte: pegava um jumento e colocava 2 baús, 2 cestos com fundo falso. O fundo falso era tampado assim com uma madeira amarrada com cordas dos 2 lados. Então eles escolhiam o barro e enchiam aquelas cestos ali do jumento,
E então era levado de volta para a olaria. Quando chegava lá, eles soltavam as cordas e o barro caía. Esse barro era posicionado no canto da olaria, até para não atrapalhar o andar ali e o trabalhar do oleiro. E esse barro escolhido, extraído do melhor barro que tinha lá próximo a este rio, então era deixado lá. E agora acontece o segundo passo para a formação do barro, do vaso, é o curtimento do barro. O barro ficava curtindo, ele ficava no canto da olaria, e ali ele ficava curtindo para que a sua liga pudesse aumentar mais e mais. Porque se pegasse o barro e já colocasse ele na roda e fosse formar o vaso, ele não iria possuir resistência suficiente para se tornar um vaso. Precisava desenvolver, através do canto da olaria, a liga. E às vezes demorava muito tempo. Às vezes um barro de uma espécie pior, que tinha menos liga, precisava ficar ali até 1 ano no canto da olaria. E o oleiro ia todos os dias avaliar como estava a situação do barro. Se precisava de um pouquinho mais de água, de repente ele dava uma mexida nele e molhava um pouquinho mais. E ele permanecia ali tempos e tempos, e sofrendo a avaliação do oleiro para ver se já estava pronto. E assim acontecia. E isso, irmãos, trazendo para a nossa situação, é que muitas vezes nós ficamos escanteados e achamos que Deus nos abandonou. Olha, é muito pelo contrário. Estamos sendo curtidos para desenvolver uma liga especial, para quando o vaso for formado, você ser um vaso lindo, um vaso para honra. Sabe, aquele canto, ele é usado, o canto do silêncio, da solidão, é usado para quebrar, tirar arestas do ser humano, tirar impurezas, orgulho, tirar tudo isso e formar um vaso puro. Sabe, quanto mais demorado for o curtimento do barro, mais liga e melhor vai ser o vaso. Você quer ver um exemplo disso? Moisés foi tirado, até coincidentemente, tirado do rio, e foi lá para o Egito. E depois, aquela situação não estava boa, então Deus tirou e jogou ele num canto para ser curtido. E quantos anos Moisés ficou sendo curtido lá no deserto com o seu sogro? 40 anos de curtimento, se existe essa palavra, 40 anos de tratamento, para que quando passasse os 40 anos, ele se tornou um libertador de Israel. Sabe, esse curtimento foi necessário para que Moisés se tornasse um vaso especial. Abrão significa pai honrado. Ele também foi curtido. E na medida que ele foi tratado, que ele ficou ali no canto, sendo curtido para desenvolver mais liga, chegou um ponto em que Deus o transformou em Abraão, pai de multidões. E até hoje nascem filhos a Abraão. Aqui, por exemplo, esta igreja é um reflexo disso. Amém. Até hoje nascem filhos a Abraão. Enquanto Deus curtiu Abraão, Abraão se transformou em uma nova pessoa. Assim também aconteceu com Davi, foi curtido, tratado durante 18 anos, até se tornar o rei de Israel. Depois dele ser ungido, ele demorou 18 anos para assumir o trono. É um período em que nós podemos ser tratados. E não pense você que esse período tem limite. De repente, você está na igreja há muitos anos e ainda não se tornou um vaso especial. Mas pode ter certeza que o tratamento não depende do tempo e nem da sua vontade, mas da vontade de Deus, da vontade do oleiro.
O oleiro é que avalia todos os dias para ver se já tem liga suficiente. O outro passo é tirar, olha, esse passo é importante demais. É tirar o oxigênio do barro. Quando você tira um barro lá do rio e começa a trabalhar com ele, você vê que ele tem arestas, tem areia, não é assim? Algumas pedras, pedrinhas brancas, e tem muitas coisas. E, inclusive, tem também oxigênio. E para tirar o oxigênio, a única maneira que o oleiro encontra é pisando sobre o barro. Então o oleiro coloca este barro, que já tem liga suficiente, em um local, em uma bacia grande, e começa a pisotear esse barro. E assim como o tempo de curtimento do barro, o tempo de amassamento, o tempo de pisadas sobre o barro, depende do tanto de oxigênio que ainda tem no barro. Então o oleiro vai pisando, e aos olhos nossos que não entendem, nós olhamos e pensamos assim: qual é a intenção do oleiro ao pisar esse barro? Por que não pega ele e põe logo lá e vai formando? Mas esse processo é fundamental para tirar qualquer fissura no vaso. Um vaso que é formado sem o processo de tirada de oxigênio, sem o processo de pisar sobre ele, de amassar o barro, ele racha, ele trinca, ele não retém água, ele não retém óleo, ele não retém vinho, ele não retém nada, porque ele não é capaz de reter. Onde existe o oxigênio, existe passagem do interior para o exterior, e da mesma forma do exterior para o interior do vaso. E ele se torna impossibilitado de ser utilizado. Então, este período é fundamental para que não haja, uma fissura e futuramente um desprezo desse vaso. É por isso, irmãos, que depois de ficarmos escanteados, depois de ficarmos abandonados, e de repente até nos sentimos só, mas a partir desta mensagem nós entendemos que estamos sendo curtidos, estamos sendo tratados, então vem a parte de sermos pisados. Já pararam para pensar nisso? Você já foi pisado alguma vez? Irmãos, olha, é uma das piores coisas, ser pisado. É quando você não tem motivo nenhum e alguém vem e pisa em você. Não tem razão para aquela pessoa fazer isso. Você tem toda a razão e a pessoa está completamente errada, mas mesmo assim ela pisa em você. De repente você faz algo em especial por ela, doa ou trata com carinho, faz alguma coisa, mas recebe de volta pisadas, recebe de volta, maus tratos. Isso é o tratamento para que você perca todo o oxigênio humano e respire somente com a respiração do céu, que tenha somente o contato direto com Deus, que saia de você completamente aquele fôlego humano, saia completamente suas tendências humanas, que quando é pisado, a nossa tendência é reagir, porque em toda ação existe uma reação. Não é assim? A lei de Newton? Mas para Deus, a toda ação não pode haver reação. Em toda ação precisa haver uma oração. É assim que tem que acontecer. A nossa reação precisa ser oração. Então, quando sofremos pisaduras, quando sofremos essa massagem, temos que nos manter calados, porque Jesus se manteve calado quando ele foi pisoteado. E este é o processo mais, doloroso, porque é onde nós sentimos toda a pressão externa e não podemos
expor aquilo que nós sentimos, muito pelo contrário, temos que tirar de nós, a Bíblia fala, temos que tirar de nós toda a raiz de amargura. Sabe, quanto mais o barro é pisado, mais forte ele fica. É por isso que na Bíblia nos fala que toda a repreensão, no princípio, parece amarga. No princípio parece dura, parece difícil, mas o resultado, a intenção de Deus é fazer com que o vaso seja forte, resistente aos intempéries da vida. De repente, um líquido mais ácido vai ser colocado ali dentro daquele pote. Então, se ele não for resistente o suficiente, ele vai desmanchar. Por isso, precisa ser resistente, precisa ser pisado para aguentar as pressões. E agora, nós podemos entender que todas as adversidades que sofremos na vida são as pisadas para que nós possamos ser tratados, ficarmos sem qualquer respiração humana e passamos a apresentar somente respiração divina, que é a nossa oração. O quarto passo para a formação do vaso é o trabalho nas rodas. Eu tive a oportunidade de ver, irmãos, como funciona. Então, é mais ou menos assim. Existe tipo um banco, não é bem um banco, mas algo em que o oleiro se apoia. E uma das pernas, o oleiro vai fazendo assim, ó, balançando uma roda que tem assim. É como aquelas máquinas de costura antiga que tem um pedal que a costureira vai batendo e vai passando a roupa. Já viram? Então, na máquina do oleiro, as rodas são assim. Tem uma roda embaixo que ele vai rodando com o pé, apoia aqui como uma espécie de banco, e em cima uma outra roda, porque na medida que ele roda de baixo, a de cima naturalmente roda também, porque elas são ligadas. E aí, na medida que essa vai rodando, ele vai posicionando o barro, e aos poucos ele vai colocando mais barro. E aí, muita água. Irmãos, olaria uma fábrica de vasos, mas que consome muita água. E aí vai jogando água, e ele começa a modelar o vaso. Esse trabalho é o trabalho de transformação de um barro em um vaso. E isso está única e exclusivamente na mente do oleiro, porque o oleiro é que pensa o barro que ele vai formar, o vaso que ele vai formar. Então, irmãos, isso aqui é importante a gente entender, que não é você que determina o vaso que você vai ser, entende? Isso está única e exclusivamente na mente de quem? De Deus, porque Ele vai moldando e formando. E de repente, forma-se um barro, um vaso. E o que aconteceu no texto aqui, olha, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro, então, formava uma espécie de vaso. E, de repente, aquele vaso que ele formava não resistiu àquele desenho, àquele design, àquela forma. E ele se desmoronou. Seus irmãos já viram a formação de um vaso? Ele vai posicionando inteirinho, lindo, rodando, e eles vão com a mão fazendo, moldando ele. De repente, ele amassa um lado e tomba e se desfaz, entorta todinho. Eu imagino que, de repente, Jeremias estava observando com muita atenção para ver o que Deus queria falar para ele. Então, o vaso se desmoronou ali, caiu, e Jeremias pode ter ficado impressionado. De repente, o oleiro joga mais água naquele barro e vai formando e forma um vaso mais bonito que o anterior. Mais bonito que o anterior. Este é o processo de formação do barro. Ele pode moldar o vaso que ele quiser. E aí está a nossa parte, como um barro, nos dispor a sermos formados, a sermos desenhados, a sermos moldados da maneira que agrada ao Senhor.
Sabe? Agora, olha só. O último passo para que o vaso esteja pronto é o forno. É o forno. Sabe? O forno, irmãos, é a parte mais, assim, digamos, a mais importante do vaso, porque é a última fase, é o último estágio. Um vaso, quando ele vai para o forno, ele acabou, ele está concluído, está pronto. E o detalhe importante é que nunca mais aquele barro pode se tornar outro vaso. Entende? Nunca mais um vaso já assado no forno pode ser refeito, pode ser remodelado, pode ser transformado. Por isso que o forno é o último estágio, porque enquanto ele está lá no canto, ele ainda vai ser amassado, ele ainda vai ser moldado. Mesmo se ele cair, mesmo se ele desfazer, ele ainda pode ser refeito. Mas depois que ele passar pelo fogo, nunca mais poderá ser refeito. Nunca mais. E onde mora a importância disso? É que, irmãos, quando Jesus veio a essa terra, eu imagino ele caminhando em direção a João Batista. E João Batista fala assim, olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com quê? Com Espírito e com fogo. Veja, enquanto somos batizados pelo Espírito, podemos ser tratados da maneira que lhe agrada. Mas quando formos batizados com o fogo, não poderemos ser mais mudados. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, não precisa ler, versículo 11, dá uma sentença. E lá, depois que a porta da graça se fecha, então tem uma sentença. Quem lembra de qual que está escrito lá? Hein? Quem é injusto? Faça injustiça ainda. Quem é justo, quem é santo, santifique-se ainda. Porque aí, irmãos, já passou pelo fogo. Este vaso é incapaz de ser transformado, é incapaz de ser mudado, é incapaz de ser remodelado. Porque o fogo dá um molde impossível de ser transformado, a não ser em pedaços. E mesmo os pedaços não podem ser reconstituídos. Existe uma especialidade de artista, que é o artista de restauração. Exatamente, obrigado, irmão Massal. Especialista em restauração. Ele é um artista que restaura. E uma vez eles fizeram uma exposição desse tipo de artista. E pegaram aqueles vasos chineses. Os irmãos já viram aqueles vasos chineses? São desenhados com muitas flores e tal, uma coisa impressionante, linda mesmo. E aí pegaram um vaso daquele e quebrou. E ficou só os pedaços. E aí veio esse artista de restauração e juntou todos os cacos que ele conseguiu e levou para um local. E ficou ali, dias, meses, até que ele conseguiu montar o vaso. E aí apresentou o vaso. Estava muito parecido, irmãos, assim, idêntico. Mas quando você olhava, você conseguia ver todas as marcas da queda que aquele vaso sofreu. Você conseguia perceber que ele foi reconstituído. Ele ficou lindo, quase imperceptível, mas ao observar direitinho, você via as marcas. As marcas. Então, quando o vaso vai no forno, finaliza-se toda a construção do vaso. Eu estou chamando a atenção para este ponto, porque é o ponto em que Deus me chamou a atenção quando eu vi esta mensagem. Deus chamou a atenção, porque quando Ele está em tempo de formar, de moldar, de trabalhar o barro, então muitas vezes nós queremos estar longe da casa do oleiro, nós queremos estar longe da olaria, nós queremos estar na margem do rio. E quando
vem alguém querendo nos trazer para dentro da casa do oleiro, para dentro da olaria, para ser trabalhado, ser moldado, ser levado para a forma de um vaso lindo, nós não queremos. Insistimos em permanecer no rio. Nós queremos ser aquele barro que está lá no rio, e nunca aquele que está dentro da casa do oleiro, esperando ser moldado da maneira que lhe agrada. O versículo 5, olha, depois que Jeremias teve essa visão, então, no versículo 5, vem a palavra do Senhor, diz assim, olha, então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe, é o clamor do Senhor. Ele não fala simplesmente, mas ele clama. Ele clama. Ele diz, olha, assim como esse barro, são vocês na minha mão. E eu quero fazer isso. Eu quero moldá-lo, eu quero trabalhá-lo, eu quero fazer de você um vaso lindo. Um vaso lindo. Aí, vamos ler mais uns versículos aqui. Aí diz assim, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, olha só, olha o que Deus está dizendo. Ó, no momento em que eu falar assim, eu vou pegar isso e vou destruir, vou jogar fora, não quero mais trabalhar esse barro, porque esse barro não presta. Aí, olha só, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Amém? Então, se esse barro que falou assim, eu não quero, eu não vou, eu quero ficar no rio mesmo. Mas, de repente, esse barro fala, não, Senhor, me faz um vaso, me transforma. Olha, eu não quero mais ser assim. Me salva, Senhor. Então, ele se arrepende de deixar para lá, vai lá, pega o barro, põe lá e faz tudo de novo. Ele faz tudo de novo. E aí continua, olha. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, ou seja, agora é o contrário. No momento em que eu falar assim, olha, eu vou fazer de você um vaso novo. Vou fazer de você um vaso novo. Um vaso lindo. E aí, olha lá. Então, eu perdi aqui, só um minutinho. Sim, verso 10, obrigado. E se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Entende? Esta é a mensagem. Quando Deus promete fazer o bem, Ele fala, olha, eu vou fazer de você um vaso novo, vou colocar em você um coração de carne, tirar de você esse coração de pedra, deixar você o vaso mais lindo da igreja, o vaso mais lindo do céu. Mas você não dá ouvido, não aceita essa voz, e não atende esse chamado, então ele se arrepende do bem que havia dito para mim ou para você. E volta atrás. E deixa esse barro se perder. Sabe, estas são as etapas. Primeiro somos extraídos deste mundo como um barro especial. Um daqueles 8 melhores barros para se fazer um vaso. E então, depois disso, passamos uma parte em que somos curtidos nesta vida. Estamos sendo tratados. Depois somos pisados para liberar toda a coisa humana, toda a reação, toda a vontade natural humana, em que possamos ser transformados em pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com propósitos diferentes. E depois somos modelados, desenhados para a glória de Deus. E por fim somos levados ao forno para sermos eternamente vasos escolhidos e desenhados pelas mãos do próprio oleiro, que é o Senhor.
que nunca, irmãos, que nunca possamos abandonar a casa do oleiro, que possamos ser barros dispostos a serem moldados, barros dispostos a serem trabalhados, desenhados pelo Senhor, que nunca possamos pensar em retornar para as margens do rio, e que quando o oleiro nos levar ao forno, possamos ir como vasos preparados para resistir à intempérie do fogo, à purificação, à transformação de barro em vaso eternamente. Amém. Eu quero convidar toda a igreja a se colocarem de pé, na voz do nosso irmão Tiago. Vamos ouvir a música, a irmã Cleide, né? Sim, obrigado. E vamos ouvir um hino sobre o vaso. É o hino que todos nós conhecemos. E vamos ficar de pé e cantar, não a música do hino, mas a letra do hino, com todo o coração. Vamos ouvir essa música.